Existe uma lei que governa o cosmos desde o princípio do tempo. A luz sempre precede a escuridão, mas a escuridão sempre retorna. Não como uma opção, não como uma possibilidade, como uma certeza absoluta. E quando retorna, faz isso com uma precisão cirúrgica, apagando todo o rastro de consolo, esperança, certeza. Houve uma profecia que a humanidade decidiu esquecer, enterrar sob camadas de ceticismo e conforto moderno. Mas os textos antigos a preservaram. Os santos a temeram. E os que a estudaram em silêncio compreenderam algo terrível. Não se tratava de uma metáfora. Os 3 dias de trevas. Um aviso que aparece fragmentado em épocas diferentes, em vozes distintas, mas sempre com a mesma anatomia do terror. 3 dias em que o sol se negará a nascer. 3 dias em que a eletricidade, as velas, qualquer fonte de luz criada por mãos humanas se extinguirá como se nunca tivesse existido. 3 dias em que as portas seladas serão a única barreira entre a vida e algo que os textos se recusam a nomear diretamente. A primeira menção surge no Êxodo. A 9ª praga do Egito. 3 dias de escuridão tão densa que as escrituras dizem que podia ser tocada, sentida, como se fosse uma substância física que entrava nos pulmões. O faraó resistiu a 8 pragas. Rãs, gafanhotos, úlceras, granizo caindo como fogo congelado. Mas quando chegou a escuridão, algo mudou. Os egípcios não conseguiam se mover. Estavam paralisados em suas próprias casas, sentindo a presença de algo mais nas trevas. Apenas os israelitas tinham luz em suas casas. Uma divisão cirúrgica entre os marcados e os abandonados. Mas isso foi apenas um ensaio. Séculos depois, no ano 33 da nossa era, enquanto um homem agonizava pregado numa cruz nos arredores de Jerusalém, o céu escureceu ao meio-dia. Não foi um eclipse. Os eclipses duram minutos. Isto durou 3 horas. O historiador Talo, um pagão que não tinha interesse em validar o cristianismo, registrou a anomalia. Ele chamou de a escuridão mais inexplicável. Na Grécia, em Roma, no Egito, os escribas anotaram o mesmo. O sol morreu em pleno dia. E quando voltou, o véu do templo tinha sido rasgado de cima a baixo. Os mortos caminhavam por Jerusalém. A própria realidade havia sofrido uma fratura. Avançamos até o século XIII. Santa Hildegarda de Bingen, mística alemã, médica, compositora, uma mente que a Igreja não pôde ignorar nem silenciar, teve uma visão. Ela viu um tempo futuro em que a humanidade atingiria seu ponto máximo de arrogância tecnológica e moral. E naquele momento viria uma purificação. Não por água, como nos dias de Noé, por escuridão. Uma escuridão que chegaria sem aviso, que duraria exatamente 3 dias, e durante esses 3 dias, demônios libertos percorreriam a terra, procurando aqueles que não estivessem protegidos pela fé e obediência. Ela alertou: não olhem pelas janelas. Não abram as portas, não importa qual voz implore do outro lado. Santa Hildegarda não foi a única. No século XIX, na Irlanda, a beata Ana Maria Taidi experimentou visões tão vívidas que a Igreja Católica iniciou 3 investigações separadas. Cada vez concluíram o mesmo: essa mulher não era louca. Suas profecias eram demasiado consistentes, demasiado detalhadas. Ela descreveu os 3 dias de trevas com uma precisão clínica. Disse que começariam após uma série de guerras sem precedentes, depois que a humanidade caísse em uma apostasia global. O evento seria anunciado por uma cruz vermelha no céu. Então viria a escuridão. Durante esses 3 dias, o ar estaria envenenado. Respirar ao ar livre significaria morte instantânea. Somente velas de cera de abelha abençoadas arderiam dentro das casas seladas. Nada mais. Nem lanternas, nem eletricidade, nem fogo comum. E lá fora, na escuridão, criaturas que ela não conseguiu descrever com palavras humanas percorreriam as ruas. Na França, Marie-Julie Jahenny, estigmatizada e visionária do século XIX,
repetiu o mesmo aviso com variações inquietantes. Ela acrescentou um detalhe: 2/3 da humanidade pereceriam durante esses 3 dias. Não apenas pelas criaturas, mas pelo próprio terror. Pessoas que abririam as portas por curiosidade. Pessoas que olhariam pelas janelas. Pessoas que perderiam a fé no minuto 42 do segundo dia e sairiam gritando em direção ao nada. E nunca mais retornariam. Padre Pio, o santo italiano do século XX, um homem que carregava as feridas de Cristo em seu próprio corpo, também falou sobre isso. Não em sermões públicos, em conversas privadas, em cartas que só foram tornadas públicas décadas após sua morte. Descreveu a mesma sequência: sinais no céu, uma escuridão total, a necessidade absoluta de permanecer dentro de casa com velas abençoadas e água benta. Avisou que seria pior do que qualquer guerra, pior do que qualquer pandemia, porque não haveria lugar para se esconder além da fé. E para muitos, essa fé já não existiria. Então, surge a pergunta que ninguém quer fazer: por que essa profecia aparece repetidamente, em épocas diferentes, em continentes diferentes, nos lábios de pessoas que nunca se conheceram? Podíamos descartá-lo como histeria coletiva. Mas a histeria coletiva não produz consistência narrativa ao longo de 8 séculos. Não produz detalhes técnicos idênticos em visões separadas por 1000 quilômetros e 300 anos. A ciência moderna nos ensinou a desconfiar do que não podemos medir. Mas aqui está o problema. Cada uma dessas visões ocorreu antes de existir a possibilidade de comunicação global instantânea. Antes da internet. Antes do telégrafo. Hildegarda não poderia ter lido Jarreni porque Jarreni nasceu 600 anos depois. E, no entanto, as advertências coincidem até nos detalhes mais pequenos. As velas devem ser feitas de cera de abelha pura, não de parafina, nem sintéticas. Por que essa especificidade? Os textos não explicam. Apenas insistem. As janelas devem estar completamente cobertas. Não com persianas. Com mantas, com madeira, com qualquer coisa que impeça de ver para fora. Porque o que estiver lá fora não deve ser visto por olhos humanos. E as portas seladas. Não fechadas, seladas. Porque virão vozes. Vozes de entes queridos. Vozes de crianças chorando. Vozes perfeitas, indistinguíveis das reais. E quem abrir, quem ceder à compaixão instintiva, não verá o quarto novamente no 4º dia. Os céticos argumentam que essas são simplesmente projeções do medo medieval pelos eclipses, pelos fenômenos astronômicos mal interpretados. Mas essa explicação desmorona sob o peso das especificidades. Um eclipse não requer velas abençoadas. Um eclipse não mata 2/3 da humanidade. Um eclipse não vem acompanhado de criaturas que arranham as janelas e sussurram os nomes daqueles que estão dentro. Então, o que explica a consistência? Uma possibilidade que os teólogos contemporâneos evitam discutir publicamente é esta: as visões não são previsões, são memórias. Memórias de algo que já ocorreu em um ciclo anterior da história humana. Algo tão traumático que ficou gravado no inconsciente coletivo da espécie, manifestando-se como profecia nas mentes sensíveis. Os antigos textos mesopotâmicos falam de períodos de escuridão que precederam as grandes inundações. Os textos védicos da Índia descrevem um Kali Yuga, uma era de trevas que chega quando o Dharma cai abaixo de um limiar crítico. Os astecas acreditavam que o sol precisava ser alimentado com sangue porque já havia morrido 4 vezes antes, e cada morte do sol significava o fim de uma era completa. Mas essa interpretação, embora fascinante, não resolve o problema central. Se é uma memória, por que os santos católicos do século XIX a experimentaram como algo futuro? Por que Padre Pio, no século XX, alertou que ela ainda não tinha chegado? A resposta mais inquietante é também a mais simples: porque ainda não aconteceu. Não nesta iteração da civilização. E os sinais de sua proximidade são exatamente os que os videntes descreveram. Guerras globais que remodelam continentes. Colapso de estruturas morais que pareciam eternas. Tecnologia que avança tão rápido
que a ética não consegue acompanhá-la. Uma geração que pode se comunicar instantaneamente com qualquer pessoa no planeta, mas que não consegue manter uma conversa cara a cara sem ansiedade paralisante. Idolatria disfarçada de individualismo. Orgulho apresentado como empoderamento. E uma zombaria sistemática do sagrado, não necessariamente por malícia, mas por esquecimento. Pela convicção de que o antigo é sinônimo de falso. Santa Hildegarda disse que a escuridão viria quando a humanidade tivesse atingido seu ponto máximo de confiança em seu próprio poder. Não quando fosse mais fraca, quando fosse mais forte. Quando os humanos se sentissem deuses. Olhe ao seu redor. Estamos editando genes humanos, criando inteligências artificiais que escrevem poesia e diagnosticam câncer melhor do que os médicos. Colocamos máquinas em Marte. Estamos falando seriamente em colonizar outros planetas, em vencer a própria morte através da transferência de consciência. A capa de cada revista de tecnologia promete que a imortalidade está a apenas 20 anos de distância. A cada década, esse número permanece em 20. E enquanto isso, as taxas de suicídio continuam a subir. A solidão é uma epidemia oficialmente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. As taxas de natalidade colapsam em todos os países desenvolvidos. As pessoas têm mais conexões digitais do que nunca, mas menos amigos reais. Mais informação, menos sabedoria. Mais opções, menos satisfação. Mais poder, menos significado. Este é o padrão exato que os videntes descreveram. Não um colapso externo primeiro. Um colapso interno. Um esvaziamento da alma coletiva. E só então, quando a arrogância atingir seu ápice perfeito, virá a correção. Os 3 dias de trevas não são uma punição arbitrária. São uma resposta matemática. Quando um sistema se afasta demais do equilíbrio, a natureza o corrige violentamente. Uma floresta que cresce excessivamente densa precisa de um incêndio para se regenerar. Uma febre mata a infecção. E uma civilização que esquece completamente de onde veio, que apaga toda a conexão com o transcendental, precisa ser reiniciada. Mas aqui está o detalhe que diferencia essa profecia de todas as outras. Ela não é democrática. Nem todos sobrevivem simplesmente por serem bons ou morais, de acordo com padrões humanos. As instruções são claras e não negociáveis. Velas de cera de abelha abençoadas. Água benta. Crucifixos, rosários. Fé ativa, não nominal. Portas seladas. Janelas cobertas. Oração constante durante 3 dias completos sem interrupção. Isso ofende profundamente a sensibilidade moderna. Parece arbitrário, quase cruel. Por que velas abençoadas especificamente? Por que não qualquer ato de bondade, qualquer demonstração de humanidade? Por que apenas aqueles que seguem regras religiosas específicas? A resposta, de acordo com a teologia que sustenta essas profecias, é que não se trata de regras. Trata-se de reconhecimento. As velas benditas não possuem poder mágico. São um símbolo de reconhecimento de que existe uma ordem superior, que a realidade não é neutra, que há forças que operam além do alcance da ciência materialista, e que a proteção contra essas forças exige alinhamento consciente com o sagrado. Em outras palavras, os 3 dias de escuridão são uma prova de humildade, e a humildade não é uma virtude que esta era cultiva. Imagine por um momento que o aviso é real. Que dentro desta década, ou na próxima, após algum evento que reorganize completamente o tabuleiro geopolítico, o céu comece a mostrar sinais estranhos. Auroras em lugares onde nunca apareceram. Uma cruz vermelha visível globalmente. E então, sem aviso prévio, o sol simplesmente não nasce. Nas primeiras horas, haveria confusão. As pessoas verificariam seus telefones. Os noticiários tentariam explicar. Os cientistas proporiam hipóteses. Tempestade solar massiva, anomalia atmosférica, fenômeno eletromagnético sem precedentes. E tudo isso seria ignorado instantaneamente porque os telefones deixariam de funcionar. As usinas elétricas desligariam. Os geradores falhariam. As baterias se esgotariam em minutos.
como se a própria energia estivesse sendo drenada por algo. E então começariam os sons. Arranhões nas portas, batidas suaves nas janelas. Vozes, perfeitas. Sua mãe chamando pelo seu nome. Seu filho chorando por medo. Seu parceiro implorando para que você abra, que algo o está perseguindo. E você saberia se tivesse lido os avisos que não é real, que é um teste. Mas o instinto humano é responder, proteger, ajudar. E esse instinto, nesses 3 dias, seria a armadilha. Aqueles que abrirem as portas encontrariam exatamente o que as vozes prometiam. Seus entes queridos. Por 3 segundos, antes que a ilusão desaparecesse e o que realmente estava do outro lado fosse revelado. E o que é pior, aqueles que ficarem dentro ouviriam o que acontece depois. Os gritos, o silêncio, o arrastar que agora vem de dentro da parede. No segundo dia, o desespero seria total. Sem eletricidade, sem comunicação, sem jeito de saber se mais alguém está sobrevivendo. As famílias que se prepararam estariam reunidas, rezando baixinho, cada hora mais longa que a anterior. Os que não se prepararam estariam na escuridão total, sem velas, sem comida, sem água benta, ouvindo coisas se moverem na escuridão de suas próprias casas. Porque, segundo as profecias, as entidades não estão apenas lá fora. Estão em todos os lugares onde a luz sagrada não as repele. E então está o detalhe que ninguém menciona, mas que está em todos os textos: o cheiro. Marie-Julie Jahenny disse que o ar cheiraria a enxofre. Padre Pio disse que cheiraria a morte. Não morte recente, morte antiga. Como se algo que estivesse enterrado há milênios finalmente tivesse saído à superfície. No terceiro dia, segundo as visões, tudo atingiria seu ponto máximo. As criaturas ficariam mais desesperadas. Os ataques às portas seriam violentos. E alguns crentes, até alguns preparados, cederiam. Não por falta de fé necessariamente, mas por exaustão. Pelo peso psicológico de 72 horas de terror ininterrupto. 3 dias sem dormir. Sem descanso. Apenas oração e vigilância. E então, ao amanhecer do 4º dia, tudo terminaria tão abruptamente quanto começou. O sol nasceria. Mas o mundo que iluminaria seria irreconhecível. As ruas estariam vazias. 2/3 da população, desaparecidos. Não necessariamente corpos. Apenas ausência. Casas com portas abertas e ninguém dentro. Carros parados no meio das estradas sem motoristas. E os que sobrevivessem sairiam lentamente, piscando diante da luz, incapazes de processar completamente o que acabou de acontecer. As profecias dizem que depois virá uma era de paz. Mas não porque a humanidade tenha aprendido uma lição. E sim porque o número de humanos terá sido reduzido a um tamanho gerenciável. Porque os que restarem serão apenas aqueles que demonstraram estar alinhados com algo maior do que eles mesmos. E com menos pessoas, menos complexidade, menos tentações, será possível reconstruir algo parecido com um Éden temporário. Até que, gerações depois, seus descendentes esqueçam. Até que voltem a construir torres. Até que voltem a se declarar deuses. E o ciclo recomeça novamente. Mas há outra interpretação, uma que os teólogos mais radicais propõem em conversas privadas. E se os 3 dias de trevas não forem um evento único? E se forem uma metáfora que se atualiza constantemente? E se cada geração enfrenta sua própria versão de 3 dias nos quais tudo o que acreditavam ser verdadeiro desmorona? Para alguns, foi a peste negra. Para outros, as guerras mundiais. Para outros, o Holocausto. E para esta geração, talvez seja algo que ainda não podemos nomear porque estamos no meio dele. Essa interpretação é mais confortável, mais metafórica, mais aceitável para mentes modernas. Mas não explica a consistência dos detalhes físicos. Não explica por que centenas de santos e videntes insistiram na mesma coisa. Velas de cera de abelha, não metáforas. Portas seladas, não limites psicológicos. 3 dias literais, não 3 eras históricas. E não explica o fato de que cada civilização antiga tem uma história idêntica. Os maias falavam do fim do 5º sol. Os hindus do Kali Yuga, que termina em fogo e renovação.
Os nórdicos do Fimbulvinter, 3 anos de inverno sem verão antes do Ragnarök. Os aborígenes australianos de um tempo de sonho que se inverte. Culturas diferentes, mesmo padrão. Escuridão, purificação, renascimento. Não é possível que todas essas civilizações, separadas por oceanos e milênios, tenham inventado a mesma história por coincidência. O que deixa 2 opções. Ou todas estão lembrando o mesmo evento ancestral, ou todas estão percebendo o mesmo evento futuro. E se for futuro, se realmente acontecer, então a pergunta que importa não é quando. Mas você está preparado? E aqui é onde o desconforto se torna insuportável. Porque preparar-se exige aceitar premissas que o mundo moderno rejeitou completamente. Exige aceitar que o sagrado é real, que existem forças além do alcance da ciência, que a fé não é um placebo psicológico, mas uma tecnologia espiritual com efeitos mensuráveis. E exige humildade. A admissão de que, apesar de toda a nossa tecnologia, de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa arrogância iluminada, somos fundamentalmente vulneráveis a coisas que não podemos controlar. Os preppers modernos armazenam comida, água, geradores, constroem bunkers, acumulam armas. E tudo isso seria completamente inútil durante os 3 dias de escuridão. Porque os geradores não funcionarão, as lanternas se apagarão, e as armas não disparam contra coisas que não deveriam existir. O que realmente funcionará, de acordo com as profecias, é a preparação espiritual. E a maioria das pessoas nem sequer sabe por onde começar com isso. Vivemos numa era onde meditar 5 minutos é considerado uma conquista. Onde ler um livro sem distrações é quase impossível. Onde a ideia de rezar um rosário completo soa tão arcaica quanto usar uma máquina de escrever. E, no entanto, isso é exatamente o que os videntes dizem que salvará vidas. Não a inteligência, não o dinheiro, não as conexões, apenas fé ativa, apenas prática espiritual real, não conceitos vagos sobre energia positiva e universo amoroso. Isso é o que torna a profecia tão assustadora para a mente moderna. Não são dragões nem demônios. É o requisito de submissão. A exigência de que você reconheça que não está no controle, que nunca esteve, e que sua sobrevivência depende completamente de sua disposição em confiar em algo que não pode ver, medir ou compreender. Para um ateu, isso é impossível. Não há saída. Se os 3 dias chegarem, simplesmente morra. Não por castigo divino, mas porque se negou a aceitar as condições de sobrevivência. Como alguém que se recusa a usar um colete salva-vidas porque não acredita na água. Para um agnóstico, há uma pequena janela. Uma probabilidade de 3%. A possibilidade de que quando chegar a hora, quando a escuridão for real e palpável, sua mente finalmente aceite o que antes rejeitava. E naquele momento, se tiver velas e água benta guardadas por precaução, pode sobreviver. Não por fé, mas por uma precaução pragmática que acidentalmente atende aos requisitos. Mas para o crente nominal, aquele que diz ser cristão, mas que não ora há anos, aquele que tem um crucifixo porque sua avó lhe deu, mas que nunca vai à missa, as profecias são particularmente cruéis. Porque pensará que está preparado. Dirá, sou católico ou sou cristão, como se fosse uma associação automática. E quando chegar à escuridão, descobrirá que a fé nominal não é fé de fato. É apenas uma etiqueta cultural. E as etiquetas não repelem demônios. Resta apenas o crente praticante. Aquele que mantém uma relação ativa com o sagrado. Aquele que ora regularmente. Aquele que frequenta a missa. Aquele que leva os sacramentos a sério. E segundo as profecias, esse será aquele que terá as ferramentas necessárias quando chegar o momento. Não porque seja uma pessoa melhor, mas porque construiu o músculo espiritual necessário para resistir a 72 horas de terror absoluto sem quebrar. E aqui está a reviravolta final, aquela que ninguém quer considerar. E se a escuridão já começou? Não fisicamente, ainda não, mas metaforicamente. Uma escuridão cultural. Uma escuridão psicológica. Uma era em que a verdade se tornou relativa.
em que cada pessoa cria sua própria realidade, em que não há norte compartilhado, em que tudo é questionável, exceto o direito de questionar. Os santos descreveram uma escuridão que podia ser tocada. Talvez o que eles não entenderam, o que não puderam articular na linguagem de sua época, é que a escuridão não é apenas a ausência de luz. É a ausência de significado. É o niilismo transformado em atmosfera. É o vazio existencial que sente uma geração que pode comprar qualquer coisa, mas que não sabe o que vale a pena comprar. Que pode ser qualquer coisa, mas que não sabe o que vale a pena ser. E nessa interpretação, os 3 dias já estão aqui. Estiveram aqui por décadas. E a maioria das pessoas vive na escuridão total sem perceber, porque nunca conheceram a luz. As velas abençoadas, então, não são objetos mágicos. São símbolos de conexão com algo maior. São lembretes de que a realidade tem uma estrutura, uma ordem, um significado que existia antes de você e que existirá depois de você. E quando tudo o mais falha, quando a eletricidade vai embora e os telefones morrem e as certezas modernas evaporam-se, o que resta é essa conexão, ou sua ausência. As portas seladas não são apenas físicas, são psicológicas, limites. A capacidade de dizer, não entrarei em pânico, não cederei ao medo, não abrirei a porta só porque a voz soa convincente. Em uma era de gratificação instantânea, de render-se ao primeiro impulso, de portas abertas permanentemente a qualquer estímulo, essa capacidade está quase extinta. E a oração constante durante 3 dias. Isso não é misticismo. É treinamento de atenção. É a habilidade, quase sobre-humana nesta era, de manter o foco em uma única coisa por mais de 5 minutos. De não se distrair. De não colapsar sob o peso do tédio ou do terror. De continuar respirando, de continuar focando, de continuar confiando, mesmo quando cada instinto grita para fugir. Essas não são habilidades que se desenvolvem na noite anterior à crise. São construídas dia após dia, oração após oração, decisão após decisão. E a maioria das pessoas não possui essas habilidades. Não porque sejam ruins, mas porque nunca as precisaram, até agora. Então, o que você faz com essa informação? Descartá-la como superstição medieval? Adicioná-la à lista de teorias conspiratórias para explorar no YouTube às 3 da manhã? Ou fazer algo que te incomoda profundamente? Levar a sério a possibilidade de que gerações de santos, videntes e místicos viram algo real. E se você levar a sério, o que muda? Você compra velas de cera de abelha? Você benze a água? Começa a rezar mesmo sem ter certeza de que alguém está ouvindo? Você diz à sua família para se prepararem para algo que soa completamente insano. Ou simplesmente continua com sua vida, confiando que, se algo assim acontecer, a ciência terá uma explicação e a tecnologia uma solução. Confiando que 2000 anos de advertências dos santos podem ser ignorados com segurança porque, afinal, ainda não aconteceu. E as coisas que ainda não aconteceram provavelmente nunca acontecerão. Essa é a aposta, e é irreversível, porque se as profecias forem verdadeiras, não haverá segunda chance. Não haverá tempo para investigar quando o céu escurecer. Não haverá Amazon Prime entregando velas abençoadas em 2 horas. Não haverá tutoriais no YouTube sobre como selar janelas corretamente. Só haverá o que você preparou antes. Ou nada. E essa é a verdadeira incomodidade dos 3 dias de trevas. Não é o horror das criaturas ou a escuridão física. É o horror da responsabilidade pessoal. A exigência de que você decida agora, enquanto ainda há luz, enquanto ainda há tempo, em qual realidade você escolhe viver. Em uma onde você é o centro, e o universo é neutro, e tudo é explicável e controlável. Ou em uma onde você é pequeno e vulnerável, e há forças muito maiores do que você, e sua sobrevivência depende da sua humildade. Não há zona intermediária, não há talvez um pouco de ambos. Porque quando chegar a escuridão, se é que ela chegar, a realidade escolherá por você. E você descobrirá, nessas 72 horas eternas, se escolheu corretamente.
Então, em qual realidade você está vivendo neste momento? A que você construiu com sua própria lógica e conforto? Ou a que foi advertida por 2000 anos? Porque uma dessas realidades é uma ilusão. E você não saberá qual até que seja tarde demais para mudar de opinião. A escuridão está esperando. Sempre esteve. A pergunta não é se ela chegará. A pergunta é: você estará dentro quando ela chegar, com as velas acesas e a porta selada? Ou estará lá fora, na escuridão absoluta, perguntando-se por que não ouviu